Nós estamos gravando o nosso quarto vídeo e hoje eu gostaria de contar uma experiência que me ocorreu pela manhã. Eu estava atendendo no núcleo de acolhimento aqui em minha cidade, onde a gente atende, onde a gente faz um trabalho voluntário, e eu estava conversando com a minha terceira cliente do dia. Era uma senhora, ela perdeu o filho faz 3, 4 meses, ela está sofrendo muito e nós tínhamos feito uma série de tappings, que são pequenas batidas, né, em pontos de acupuntura, pontos de tratamento, né, baseados na medicina chinesa, medicina tradicional chinesa. E eu senti vontade de fazer alguma coisa que ela pudesse levar para casa. E eu sou terapeuta na casa, no núcleo, e lógico, eu não medico, eu não receito, não é o trabalho do terapeuta, é indicar medicamentos. Mas eu quis que ela levasse um bálsamo com ela. Na verdade, eram 3 bálsamos. E são coisas que eu aprendi numa oficina de oração, e com a graça de Deus aquilo me ocorreu naquele momento. São recursos que eu uso quando eu mesma me sinto em um momento de tribulação, um momento difícil da minha vida, alguma coisa que está acontecendo e que eu estou sozinha e que eu não tenho recursos, outras coisas. Então eu sei que eu conto com Deus. Então essa é também uma mensagem de esperança que eu quero passar para vocês, um pouco dessa experiência. Então eu estava contando que faz um tempo eu havia feito uma oficina de oração. E a dona Amélia foi a pessoa que nos passou o curso, uma pessoa muito bondosa, uma pessoa que nos passou uma experiência incrível, né? E ela passou pra gente essa oficina, ela fez com a gente essa oficina. E essa oficina, uma oficina de oração, o mentor desse trabalho é Frei Inácio Larrañaga. E ele pediu, eu lembro que ele trabalhava naquela sessão, naquela experiência daquele dia, ele falava por áudio, porque a gente sempre ouvia um áudio, depois a Dona Amélia explicava pra gente o trabalho, né? E ele pediu que a gente pegasse o Salmo 22 e procurasse ali 3 versículos que fossem muito importantes pra gente, que a gente pudesse contar com eles. E eu não lembro se foi citada, se foi mencionada a palavra pacto, mas eu senti que foi feito um pacto, uma aliança. Era como fosse, toda vez que eu rezasse, que eu lesse essas coisas, orasse esses versículos, eu estaria com uma aliança, fazendo uma aliança com Deus, né? Resgatando uma aliança com Deus. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje os 3 versículos que me ajudam em todas as horas e que eu hoje, depois que eu acabei a sessão, eu lembro que eu trabalhei esses 3 versículos com essa senhora e ela se sentiu bem com isso, ela tinha uma esperança, alguma coisa, ela falou, vou guardar na minha carteira. E eu falei, se ela quisesse plastificar, deixar assim. Então, se você procurar exatamente isso, talvez não esteja assim na Bíblia. Eu não lembro qual foi a Bíblia católica que eu usei. E eu tirei esses 3 versículos e eu vou ler para você, tá bom? O primeiro que eu escolhi, que é o que eu sempre falo, né? Eu fiz uma adaptação, então, mas eu acho que é o Salmo 22 e eu acho que é o versículo 5, e é um trechinho do versículo 5. Para mim, ficou assim memorizado: o Senhor ungiu minha cabeça com óleo
e quão precioso é o meu cálice que me embriaga. O Senhor ungiu minha cabeça com óleo, e quão precioso é o meu cálice que me embriaga. Depois eu falei um outro versículo a ela. Nesse eu lembro que eu pedi a ela que imaginasse mesmo, né? Deus derramando sobre a cabeça dela e sobre as 4 pessoas da família dela, né? Que Deus estava derramando um óleo sobre a cabeça dessas pessoas, e que Deus estava ungindo, né? Eles 4. Então, o Senhor ungiu com óleo minha cabeça, e quão precioso é o meu cálice que me embriaga. E eu imaginei, disse para ela, imagina assim, que vocês têm cálices nas mãos e que Deus está enchendo esses cálices para vocês. Imagine assim, que bebida Deus ofereceria para você, para o seu conforto. O outro versículo ainda é parte do versículo 22, é o mesmo versículo 5. O Senhor preparou-me uma mesa à minha frente diante dos meus inimigos. O Senhor preparou-me uma mesa à minha frente diante dos meus inimigos. Eu pedi, ela estava deitada, eu tinha acabado de fazer os tappings, e eu pedi a ela que pensasse que ela estava num lugar muito bonito, fechasse os olhos e imaginasse um lugar muito bonito mesmo. Podia ser uma relva, podia ser um lugar, ela escolhesse um lugar sob árvores, né? Que era um lugar que tinha sombra, que era um lugar agradável, muito agradável, e que lá havia uma mesa muito comprida. Então eu li para ela, eu falei, né, porque eu sei decor esses, eu estou lendo agora só para ficar mais didático talvez, ou para eu não me perder na gravação do vídeo. O Senhor preparou-me uma mesa à minha frente diante dos meus inimigos. Eu disse para ela que muitas vezes o inimigo não precisava ser necessariamente o inimigo que a gente fala, o demônio, o diabo. Não, às vezes são pensamentos, são coisas que vêm até a gente, né? E que nos afastam dos pensamentos bons, que levam à oportunidade de a gente pensar coisas boas. Então, eu pedi que em algum momento de tribulação de novo, ela pensasse nisso, né? E o outro que eu selecionei e eu quero trazer aqui para você, ainda é do Salmo 22, é o versículo 3. O Senhor encaminhou-me por veredas de justiça por causa do seu nome. O Senhor encaminhou-me por veredas de justiça por causa do seu nome. Então, eu pedi a essa senhora hoje pela manhã que ela imaginasse que ela estava num caminho, né? E que era um caminho de justiça, e que muitas vezes a gente não entende o caminho que a gente percorre, a gente não sabe as coisas que acontecem, a gente não sabe, muitas das coisas que nos acontecem são mistérios. Então, pensasse só que ela estava protegida, assegurada, cuidada por um Deus que ama, por um Deus bondoso e misericordioso, para ela não procurar entender todas as coisas, né? Para ela, como é que ela vai entender a morte de um filho? Como é que ela pode entender que Deus, um ser bondoso e misericordioso, pudesse levar um filho que há uns dias atrás estava com saúde, bom, né? Estava perto deles, vivia, era um filho bom, porque Deus levou embora esse filho, né? E eu não tinha outra coisa para dizer para essa pessoa a não ser isso, esses versículos, né? Então, eu repetindo esse versículo 3 do Salmo 22.
O Senhor encaminhou-me por veredas de justiça por causa do seu nome. Pense sobre esses versículos. Eu vou procurar deixar anotado aí embaixo desse vídeo, se você quiser anotar. Veja bem, eu adaptei, eu acho que esses versículos não começam exatamente assim: o Senhor encaminhou-me, o Senhor preparou-me, né? Às vezes está lá, preparais uma mesa. Outras versões, em outras Bíblias, pode estar diferente. Então, veja como você quiser, se você achar, mas veja o Salmo 22, né? É um salmo muito bonito, muito profundo. Escolha outros versículos se você quiser. Escolha e peça para Deus a licença, a permissão. Você quer fazer uma aliança com Ele. E nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos que você precisa de um recurso que venha do alto, né? Peça isso, que quando você rezar isso, que Deus esteja com você. Faça esse acordo com Deus, para que na hora, né, você use tranquilamente. Você aciona essas palavras, você fala essas palavras, e essa aliança com Deus está feita. Deus está ali. Aliás, Deus está todo sempre com a gente, né? Deus nunca nos abandona. Nós é que muitas vezes soltamos da mão de Deus. Então pense nisso. No momento que você estiver precisando, use esse recurso. Até outro dia. Até mais. Um abraço.